Agora eu convido você a dar o primeiro passo nessa nossa viagem pelo mundo data-driven. Nesta primeira aula, vamos mergulhar no que realmente significa uma empresa orientada por dados e como isso redefine o sucesso no cenário corporativo moderno. Uma cultura data-driven é a espinha dorsal de uma organização que aspira a ser orientada por dados. É um ambiente onde se coleta, compartilha, utiliza e aprende sobre os dados consistentemente. Mas o que isso realmente quer dizer? A resposta é que cada membro da equipe não só entende o valor dos dados, mas também é encorajado e habilitado a utilizá-los para informar suas próprias decisões e estratégias. A jornada para uma cultura de dados bem-sucedida começa com uma visão clara, e essa visão precisa estar totalmente alinhada com os objetivos de negócio. Além disso, todos os envolvidos devem compreendê-la e engajar-se com ela. É primordial que, desde a alta gerência até a base operacional da empresa, todos percebam como os dados podem melhorar o desempenho e impulsionar inovação. Para que a cultura de dados prospere, é fundamental que os colaboradores tenham acesso fácil aos dados necessários. Isso exige uma estrutura tecnológica que permita a centralização dos dados em plataformas de business intelligence que sejam acessíveis e fáceis de usar. É importante lembrar que compartilhar dados entre departamentos fomenta a transparência e colaboração, e amplia o potencial de produzir insights valiosos. Vale destacar também que, para realmente criar uma cultura de dados, os colaboradores devem se sentir livres para explorar os dados e inovar com base no que descobrirem. Nossa recomendação é que sua empresa encoraje a experimentação dos times, tolere erros como oportunidades de aprendizado e celebre os sucessos alavancados por insights orientados por dados. Essa mentalidade de exploração e inovação com dados é contagiosa e se torna um poderoso diferencial competitivo. Nessa era digital, a quantidade de dados gerados é exponencial. Cada clique, cada interação, cada transação cria um rastro. O Big Data e as tecnologias analíticas avançadas permitem que as empresas não apenas capturem essa riqueza de informação, mas também a decodifiquem para obter visões estratégicas e operacionais preciosas. Tenha em mente que a tomada de decisão baseada em dados não é um modismo, é uma mudança fundamental. As empresas que cultivam essa abordagem aproveitam a análise de dados para prever tendências, entender o comportamento do consumidor e otimizar operações, resultando em decisões mais precisas e efetivas. Sabe qual é a grande vantagem competitiva ao implementar uma cultura data-driven? Organizações podem identificar e agir em oportunidades que passariam despercebidas. Saiba que uma minuciosa análise de dados pode revelar nichos de mercado inexplorados, melhorar a eficiência operacional e personalizar a experiência do cliente, levando a uma vantagem competitiva tangível e sustentável. Os dados estão mudando o jogo e as organizações que os adotam como peça central da estratégia estão conquistando posições de liderança em seus mercados. Confiar apenas nos instintos ou intuição já não é a melhor forma de conduzir os negócios. As decisões precisam ser sustentadas por dados concretos e análises preditivas. Isso significa escolhas de negócios mais informadas, redução de riscos e uma capacidade de reagir rapidamente às mudanças do mercado. Uma cultura data-driven também se traduz em ganhos massivos de eficiência e otimização. Ao compreender e aplicar dados operacionais, as empresas podem afinar seus processos, reduzir desperdícios e aumentar a produtividade, cortando custos e potencializando os resultados. Inicialmente, a transição para uma cultura orientada por dados pode ser complicada. As empresas devem lidar com barreiras técnicas, como a integração de sistemas de TI e a resistência cultural. Afinal, processos enraizados e a hesitação perante o novo podem desacelerar a mudança. A implementação da infraestrutura de dados não é trivial. Requer sistemas de armazenamento seguros, processamento eficiente e uma estrutura de governança de dados robusta. Isso nos leva a um novo assunto: a importância da governança de dados. Precisamos ter em mente que ela é essencial para garantir a qualidade, a privacidade e o cumprimento das regulamentações. Por isso, é preciso que hajam regras claras e responsabilidades definidas. Dessa forma,
os dados podem ser utilizados como ativos estratégicos, entregando valor contínuo à organização. Essa é uma oportunidade sem precedentes. Quando os desafios são superados, as oportunidades se tornam evidentes. Como já falamos aqui antes, as transformações data-driven abrem espaço para a inovação, para um crescimento acelerado e uma compreensão refinada do cliente. Tudo isso junto, impulsionam a empresa para além das expectativas do mercado. Para concluir, embora não seja um caminho fácil, as empresas que perseverarem, encontrarão um futuro repleto de potencial e sucesso duradouro. No mundo onde os dados são o novo compasso dos negócios, cada profissional, independente de sua função atual na organização, precisa saber como navegar nesse ecossistema. Bom, e agora eu te convido a reimaginar os papéis e as responsabilidades no ambiente corporativo. A cultura data-driven está redefinindo papéis em todas as camadas organizacionais. Desde a liderança até a camada operacional, a análise e a interpretação dos dados tornaram-se competências cruciais. Como profissional, compreender essas novidades é essencial para contribuir efetivamente para sua empresa e para seu crescimento pessoal. Isso nos leva a um assunto extremamente importante: o valor das habilidades em data literacy. Quando falamos em alfabetização de dados, é preciso entender que não se trata de um termo da moda, mas sim uma habilidade essencial para o novo mundo corporativo. Os profissionais que possuem a habilidade de interpretar dados, extrair insights e comunicar as descobertas de maneira eficaz estão se tornando os verdadeiros agentes de mudança nas suas empresas. Mas existem desafios. A gente sabe que se adaptar rapidamente é extremamente importante, mas também pode ser um desafio. O que podemos garantir é que, aqueles que investem em seu desenvolvimento contínuo e entendem que o uso dos dados é primordial, não só proporcionam um imenso valor para suas organizações como também garantem sua relevância e avanço na carreira. É hora de evoluir e transformar a intuição em decisões baseadas em dados. Mais uma vez, a cultura data-driven convida a evoluir de decisões baseadas em intuição para decisões respaldadas por análise de dados. Esta mudança demanda uma combinação de competências técnicas e interpessoais, incluindo pensamento crítico, curiosidade e habilidades de comunicação. Estamos chegando ao final da nossa primeira aula e, como vimos, a cultura data-driven tem um impacto profundo nos profissionais de todas as áreas. Se posicionar como um profissional fluente em dados é mais do que uma responsabilidade, é uma excelente oportunidade de liderar e brilhar na atual era dos negócios. Prepare-se para ser não apenas parte dessa nova era de dados, mas para se tornar um pioneiro no seu time. Antes de avançar para o próximo vídeo, eu te proponho uma reflexão: como você pode se tornar mais data-driven em suas atividades diárias?